Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa. Eu sou o Rafael Cariscalard. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui, nesse ano de 2024, segundo episódio. Mais uma vez, alguém que não é fisioterapeuta, onde a gente provavelmente vai aprender muito mais. Então, estamos no nosso papel de leigo. Vamos fazer uma sabatina, brincadeira, com a Yara, uma banca, com a Yara, que é nutricionista. Ela já vai se apresentar. O Yara, segura aí que eu vou dar oi pro pessoal aqui enquanto você vai se preparando aí, tá bom? Bruno Grunir, tudo bem? Tudo jóia? Primeira vez que está aparecendo aqui, Por favor, dê as boas-vindas à galera. Exato. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, é um prazer estar aqui e um feliz ano novo para todo mundo. A gente terminou o ano participando, a gente terminou o ano junto em podcasts, e estar aqui é sempre motivo de muita alegria e de muito orgulho. E hoje a gente pode aproveitar e fazer uma consulta, talvez, quem sabe? Hoje é dia de consulta grátis. Você sabe que o dia que eu mais aprendi, as minhas perguntas foram muito bem direcionadas, porque eram para mim. No dia com o Fábio Dominski, que era de treino de força, eu fui meio que adaptando meu treino lá para ele, assim. Então pode ser que aconteça isso hoje, viu? Umas consultas. Assim, exato. E Rafael Cariscalard, tudo bom, Rafa? Tudo bem, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu primeiro do ano também, Então tem que dar feliz ano novo. Exato. Me deixaram sozinho no primeiro episódio, Mas tudo bem. Mas tudo bem, acontece às vezes, E ontem foi dia de reis, Não é isso? Tem que desmontar a árvore, essas coisas? Boa pergunta. Foi dia 11 de janeiro. Não, eu nem tenho árvore, então eu tenho outras árvores, mas não as de Natal. Então, se você não desmontou essa árvore ainda de Natal, passou a data já. Exato. Então desmontem a árvore de Natal, gente. Recado do Rafael Cariscalard para esse ano. E o Yara, agora sim, você, por favor, se apresente para todo mundo. Oi, gente. Primeiro quero agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui entre esses profissionais da fisioterapia, E muito obrigada, Fukuzawa, pelo convite. A Naira, que sempre falava para mim sobre o podcast, mas hoje acho que ela não pôde estar, Os meninos, Rafael, Bruno, que eu conheci agora, obrigada por me receber. Muito bom, muito bom. O Yara, que é a nutricionista da Nari indicada, acabei de passar em consulta com ela também, Falei, vou validar antes com ela, na prática, A gente vai ter o cupom, Brincadeira. Por ela estar aqui, vocês quer dizer que eu aprovei, Então foi tudo muito interessante, minha alimentação está muito mais saudável agora, Mas o Yara, se apresenta para a galera tecnicamente aí, quando você se formou, o que você se especializou, E o que você tem a ver, principalmente com a parte esportiva, Então, acho que é falar um pouquinho do seu histórico aí como nutricionista. Perfeito. Então eu gosto muito de ouvir a Naira, E ela sempre fala lá do início dela, enfim, eu vou fazer mais ou menos isso, porque tem a minha escolha, na nutrição foi muito guiada pelo que eu vivi na minha adolescência, os meus pais sempre foram atletas, meu pai era maratonista bom, fazer maratonas abaixo de 3 horas, então 2 horas e 50, enfim, então foi um bom maratonista. Minha mãe foi nadadora de águas abertas, de longa distância. Hoje, ela com 69 anos é triatleta. Então, eu cresci nesse ambiente do esporte, E eu sempre gostei também, Então, logo cedo, aos 9 anos, eu fui fazer dança, eu era bailarina. Fui nadar, porque minha mãe falou assim, tem que nadar, não tem jeito, Tem que saber nadar. Aí, quando eu comecei a competir, eu falei, isso não é para mim, eu parei de nadar. Enfim, eu fiquei mais na dança mesmo. E, enfim, aí, quando eu fui escolher minha faculdade, eu queria muito medicina. E aí, a gente fazia cursinho, vários anos, aí teve uma hora que eu falei, não aguento mais fazer o cursinho para prestar medicina e não passar.
Uhum. eu vou prestar alguma coisa que eu gostaria de fazer e que está relacionado com o esporte. Aí eu pensei em educação física, falei, nossa, se eu fizer educação física, meu pai me deserda. Esses anos todos tentando entrar na medicina, e do nada ela vai fazer educação física, né? Não desmerecendo, mas para o pessoal daquela outra geração, da geração dos meus pais, enfim, mais 70 anos, putz, eu estou esperando uma filha médica, vai vir uma educadora física, né? Uma profissional da educação física. Eu falei, então vou fazer nutrição e vou para a área do esporte. Uhum. E foi isso que eu fiz. Aí eu prestei nutrição, todas as universidades que eu prestei a nutrição eu passei, e eu escolhi a Unifesp. Legal. Então, e logo no primeiro ano eu já fiz iniciação científica, né? Eu já me envolvi na área da pesquisa, ali eu tomei gosto pela pesquisa. Tudo bem que eu trabalhava com ratos, enfim, hoje eu não trabalho mais com ratos, né? Trabalho com humanos, mas foi uma experiência muito legal, né? Eu acho que a coisa da metodologia, de entender pesquisa, foi muito importante. E o período da graduação foi sempre voltado, minha vontade, né? Quando me formasse profissional, era para atuar na área esportiva. Uhum. Foi os 4 anos assim. Eu vou focar na área esportiva, eu vou focar na área esportiva. Quando eu terminei a faculdade, e eu fui, o professor Pinfield falou, né, que ele entrou em 2009. Quando ele entrou na Unifesp, em 2009, eu estava saindo da Unifesp, a gente é do mesmo campus, né, da Uhum. Baixada Santista. Uhum. Então, eu fui da primeira turma, ele também falou que foi da primeira turma da universidade dele, e eu fui da primeira turma da Unifesp, da nutrição. E aí, quando eu saí da universidade, eu falei, vou arejar minha cabeça, vou fazer um um intercâmbio. Aí eu fui para a Austrália, conheci a maior pesquisadora da área da nutrição esportiva Uhum. do mundo, que é a Louise Burke. Ela me chamou para almoçar, eu fui super, né? Ai, que legal, vou almoçar dentro do Instituto Australiano de Esporte, que legal, com a maior pesquisadora do mundo na área, enfim. E quando eu voltei, eu falei, não quero trabalhar com nutrição. Porque quando a gente vai entrar no mercado de trabalho, é muito difícil, se você não tem dinheiro para investir num consultório próprio, é muito difícil você já entrar nessa área clínica, né? As pessoas sempre entram na área industrial, na área de cozinha industrial, né? Que tem mais vagas, né? Só que paga-se, não sei hoje, mas na época pagava-se muito mal. Eu falei, primeiro que eu não quero trabalhar na área da cozinha, e Uhum. segundo, que eu consigo trabalhos como tradutora, por exemplo, né? Uhum. Que me paguem melhor. E assim eu fiz. Eu fiquei os 2 anos trabalhando em imobiliárias internacionais como tradutora. E aí teve uma hora que eu falei, não, eu quero voltar para nutrição, porque acho que esse é o que eu vim fazer nesse mundo, né? Ajudar as pessoas por meio da alimentação. E aí falei, eu vou atender particular e eu vou atender em domicílio. Assim eu fiz, trabalhava até às 6 da tarde. 6 da tarde até às 9 da noite eu atendia na casa das pessoas, só conseguia atender um paciente por dia, né? Não Uhum. conseguia atender uma demanda muito grande. É, e aí eu fui fazendo isso por um bom tempo. Teve uma hora que eu não aguentei, eu falei, não, vou para nutrição de verdade. Fui trabalhar em hospital, trabalhava em hospital público, principalmente com sondados, né? Então, um cuidado maior. E aí foi quando eu entendi que eu precisava voltar, porque para o que eu mais gostava, que é a área do esporte, né? Então, eu já tinha passado em algumas coisas da nutrição, eu falei, realmente, cuidar de quem quer performance, quem pensa numa alimentação não voltada para a doença, mas para a saúde, né? Era o que me brilhava os olhos mais. E aí eu fui atrás, mesmo trabalhando no hospital, fui atrás de especializações para fazer na área do esporte. E aí foi quando eu fiz uma especialização de fisiologia do exercício na Unifesp mesmo, lá na Uhum. Baixada Santista. Uh,
Aí eu comecei a fazer acho que em março, abril, essa especialização. Em setembro, a USP abriu vagas para uma outra especialização em nutrição esportiva. Eu falei, eu vou fazer as duas especializações ao mesmo tempo, Deus que me ajude. E assim eu fiz, né? Então, fiz 2 anos dessas duas especializações, e aí eu estava terminando a especialização de fisiologia do exercício. Uma das minhas professoras da época da graduação, que era voltada para a área da nutrição esportiva, ela tinha acabado de voltar de Barcelona de um pós-doc dela. Uhum. E aí, quando ela voltou, a secretária da Unifesp falou, Yara, professora Cláudia Jusve, que voltou da Espanha. Eu falei, será que não é hora de eu começar um mestrado, né? E nisso eu já estava trabalhando com atletas. Eu já Legal. tinha largado, teve um momento que eu larguei o hospital, falei, agora eu vou só trabalhar com paciente particular. Já estava trabalhando, eu sou crossfiteira, o crossfiteiro nunca deixa de falar que ele é crossfiteiro, né? Em algum momento ele vai falar. Nessa época eu já estava fazendo crossfit, e eu já estava atendendo o pessoal do CrossFit, né? E atendendo principalmente, eu não vou falar de elite, porque aqui no Brasil é muito difícil ter um profissional, um atleta de CrossFit que só faça isso, né? Mas eu estava atendendo o pessoal que compete sério, enfim. E aí, quando eu fiquei sabendo que a professora Cláudia José que tinha voltado para o Brasil e estava orientando no mestrado, aí eu me candidatei. Uhum. E aí eu entrei no mestrado, né, lá na Unifesp de Santos também, no mestrado, no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências da Saúde. Fiz meu mestrado com atletas, né, então, meu mestrado eu validei um questionário capaz de identificar mulheres em tríade da mulher atleta, Legal. a partir de sinais e sintomas da baixa energia disponível. Uhum. E aí eu acabei o mestrado em 2019, falei, vou dar um tempo, vou escrever meus artigos, vou publicar, e aí eu começo a escrever o meu projeto de doutorado, que aí nesse meio tempo eu descobri que eu não queria ficar só na clínica, né? Uhum. Eu queria ir para a área acadêmica, eu quero Uhum. dar aula, enfim, né? Aí eu descobri que, bom, para isso eu tenho que... E minha professora ainda, minha orientadora ainda ficava, Yara, vamos fazer doutorado, porque quando eu me aposentar eu quero que você me substitua, que não sei o Ó. quê. Ainda tinha essa pressão, né? Aí foi... então, em 2019 eu terminei o mestrado, esperei um tempinho, o que que veio? Pandemia. Eu tinha acabado de terminar meu projeto, de escrever meu projeto do doutorado, e ele mexia, eu ia coletar dados de atletas ao vivo, né? Em person, como fala. Enfim, eu tinha que tirar medidas Uhum. dos atletas, enfim. E aí eu falei, bom, esse projeto você não consegue colocar em prática, né? Na pandemia, primeiro que o atleta não está competindo, então não tem muito como você avaliar certos parâmetros que a gente gostaria de avaliar ele estando treinando para competições, né? Enfim, você também não vai poder tocar no atleta, não dá para fazer. Vai pensando num outro desenho de estudo, né? Só que eu era muito quantitativa, né? Muito. Eu tô deixando de ser não, né? Eu tô tentando ser um pouco mais quali, porque a minha orientadora, nesse pós-doc dela, ela foi estudar antropologia do alimento no esporte, sabe? Uhum. Então, ela já veio do pós-doc com essa carga, né, do quali. E ela foi tentando colocar isso nos alunos dela também. E aí ela falou, Yara, pense em alguma coisa um pouco mais quali. Tem o quant, porque eu validei um, um, Questionário. um instrumento que ele é quant, né? Não tem jeito. E, bom, se você quer ser conhecida na área pelo que você fez no seu mestrado, que foi validar esse questionário que é tão importante na área clínica, tenta colocar ele e outras coisas que sejam quali, que você não Uhum. tenha, não precisa encontrar um atleta, Sim. né? Porque naquele momento a gente não ia conseguir.
Só que eu fiquei meio bloqueada, demorei um pouco para conseguir escrever uma coisa diferente, né? De novo, por todo o meu trajeto quântico que eu tive, né? Enfim, mas aí em 2000, o ano passado, no início do ano passado, eu ingressei no doutorado, né? Demorei um pouquinho para escrever um projeto. Ingressei no doutorado e aí agora eu estou com a mesma orientadora, no mesmo programa de pós-graduação na Unifesp, estudando atletas, tentando validar outro questionário, né? Mas dentro do mesmo assunto, né? Do mesmo tema, a baixa energia disponível e a REDS, a deficiência relativa de energia no esporte, né? Uhum. Então é isso, estou aí. A intenção é se tornar uma professora de universidade, né? Por isso que todo esse trajeto aí, toda essa trajetória Muito bom, muito bom. acadêmica. É muito legal que tem muitas semelhanças, né, com a fisioterapia. No final, é profissional da saúde, a gente vai circulando, circulando, mas dá na mesma, né? É verdade. Só muda a titulação, né, e a área de atuação, mas é muito semelhante, né? E isso é bem bacana, né? Até essa migração, quando a gente fala da nutrição para o mundo qualitativo, né? A gente pensar nessas questões são muito diferentes até, que eu acho que a gente acaba enxergando de uma forma mais quântica no geral, pelas medidas, tudo que vai se acontecendo, assim como acho que a maioria das pessoas também enxergam isso na fisioterapia, né? Mas vamos começar do começo, né, Yara? Somos três leigos, eles estão preparados para as consultas deles daqui a pouco, para as perguntas de consulta. Mas acho que é legal você falar um pouco das noções básicas, né? Eu mesmo, quando comecei a consultar, um dos principais focos era a educação alimentar, né, com outras queixas, mas a educação de entender os princípios básicos de uma boa alimentação, né? Ou como que, se isso é relativo ou não é, como que o contexto influencia. Mas acho que é legal você começar do começo mesmo, né? Explicando para leigos, né? O que a gente tem que olhar, como que a gente tem que entender, como se entende a nutrição hoje, né? Então não precisa nem ser específica dos atletas, do esporte, mas acho que falar de uma noção geral é bem bacana. Então, por favor. Perfeito. Tem uma aula de suplementação que eu dou todo ano na graduação, Uhum, que eu começo exatamente com isso, né? Tem uma pirâmide, que, se eu não me engano, foi o professor Gil Kendrop que fez, que pensou nessa pirâmide, que ele é um pesquisador da área da nutrição esportiva, mas ele, a partir dessa pirâmide, ele fala assim, ó, a base da pirâmide, então, ou seja, a base da sua alimentação, seja você atleta ou não, atleta ou sedentário, a base da sua alimentação tem que ser essa, uma alimentação voltada para a saúde. uhum, Então, a base tem que ser igual para todo mundo, como você falou, uma alimentação para o público em geral. E aqui no Brasil, a gente segue o Guia Alimentar para a População Brasileira, uhum, para ser essa base para a gente, né? Esse guia, ele foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2014. Pode ser que em algum momento lá atrás, na escola, vocês viram a pirâmide alimentar. Hoje a gente não usa mais essa pirâmide alimentar para guiar a nossa conduta nutricional, né? A gente usa o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia super aclamado fora do Brasil por pesquisadores uhum, de todo mundo, sabe? Ele é bem legal mesmo. E o que ele fala? Que a base da nossa alimentação tem que ser de alimentos in natura e minimamente processados, né? Então, 80, 70% do que a gente come deveria ser o que vem da natureza. O hashtag comida de verdade deveria ser isso, né? uhum, Então, frutas, vegetais, carnes não temperadas, né? Ovos, enfim, tudo isso que a gente consegue achar na natureza. uhum, Certo? Do jeito que veio da natureza. Por exemplo, eu falei de carne não temperada porque a gente hoje encontra no supermercado carnes já temperadas pela indústria. Aquilo já não é mais minimamente processado, aquilo já é um processado, né? O uhum, homem, ele já colocou a mão ali e colocou aditivo químico, né? Então, se é aquela bandejinha de carne que não tem tempero, é um minimamente processado. O homem só fez tirar aparas, né? uhum, Ele só tirou o couro, foi tirando algumas coisas, mas deixou essa carne íntegra, né? Então, a base da nossa alimentação deveria ser de alimentos in natura e minimamente processados.
Nesse guia, ele tem um resumo bem legal, que são os 10 passos para alimentação saudável e adequada, né? Eu vou falar um pouquinho dos primeiros 4 passos, depois eu falo um pouco mais geralzão dos outros 6, tá? Então, o primeiro passo é esse, né? A gente fala que até é a regra de ouro, né? Fazer a base da nossa alimentação alimentos in natura e minimamente processados. O segundo passo é usar com moderação sal, açúcar e gordura. Todo mundo sabe disso, né? Mas quem aplica, né? Muito difícil. E aí, quando a gente fala de usar com moderação sal, açúcar e gordura, a gente chama esses 3 alimentos não de alimentos, a gente chama de ingredientes culinários, que a gente pode usar com moderação para ajudar numa preparação culinária. Então, se eu vou fazer uma carne, eu vou usar lá um pouco de gordura, eu coloco pouca gordura, não é para ficar sentindo gosto, a gordura na boca, né? Vou colocar sal na carne, vou colocar pouco sal, né? Ainda mais se você gosta de carne, você não quer sentir o gosto do sal, você quer sentir o gosto da carne. E quando eu vou fazer um bolo em casa de cenoura, eu não quero sentir aquela coisa super doce por conta de tanto açúcar que eu coloquei. Eu vou colocar pouco açúcar para tentar sentir o gosto do bolo de cenoura, né? Da cenoura em si. O terceiro passo é limitar o uso o consumo de alimentos processados. E aí a gente já começa a falar de alimentos que vêm da indústria. Eu já vou falar do quarto passo, porque para a gente diferenciar o que é processado e ultraprocessado, né? Então, o terceiro passo é limitar o consumo de alimentos processados, o quarto passo é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. O processado, vamos pensar que é um milho em conserva, né? Vamos pensar lá, o in natura é a espiga de milho, o processado é o milho em conserva, o ultraprocessado é o fandangos. Sim. É feito de milho, mas você não vê o milho ali mais, né? O ultraprocessado, geralmente, você não reconhece ele como alimento, né? O que eu falei, você não vê milho ali, mas ele é feito com milho, né? A gente fala que ultraprocessado, ele também, para a gente identificar ele, a gente olha para o rótulo, lá na parte de ingredientes, se ele tiver 5 ou mais ingredientes, ele é um ultraprocessado, né? Se você vai comprar um atum enlatado, ele é um processado, porque foi o homem, a indústria que colocou o peixe ali dentro daquela lata e colocou um salzinho, um conservante, alguma coisinha, mas se for olhar no rótulo, são poucos ingredientes, 3, no máximo 4, né? Ele é um processado. Então, a gente tenta limitar o consumo dele e ultraprocessado a gente evita. E aí, em nenhum momento eu falei, vamos banir algum alimento. Não pode açúcar de jeito nenhum, né? Porque não é o que a gente... não é a nossa conduta na alimentação, na nutrição, falar de coisas que a gente não tem que comer. Diferente do que muita gente acha que nutricionista, você vai passar no nutricionista e vai tirar um monte de coisa que você come. Não, a gente tenta guiar vocês, né? Guiar o paciente para fazer boas escolhas e em um momento específico você fazer consumir coisas que não são tão boas para você consumir de forma frequente, né? Não são tão boas para a saúde física consumir de forma frequente. Então, esses 4 passos são os 4 primeiros, né? Os outros 6 passos, gente, não tem nada a ver com o que eu coloco na minha boca. Nada. É como eu me relaciono com a comida, né? Então, onde eu compro meus alimentos? É num lugar que tem um hortifruti, uma área de hortifruti grande, ou é um lugar, aqueles mercados express, que tem pouca variedade de alimento in natura, minimamente processado, né? Então, tem ali uma alface, um tomate e uma laranja. Não tem muita variedade, né? Então, o ideal é a gente ir em um lugar, fazer compra, num lugar que tem um hortifruti grande, de uma variedade boa de vegetais, né? Frutas, enfim. Como que você... Primeiro, antes disso, você prepara a sua comida?
né? Você tem essa relação com a comida de preparar, ou você ajuda a pessoa que prepara, pelo menos colocar a mesa, você está inserido nesse ambiente do preparo? Uhum. Como que você come, né? Você come com o celular na mão, nem prestando atenção no que você está comendo, na frente da televisão, né? Como que você come? Você está sentindo o sabor da comida? Tem um estudo muito interessante que ele pega um pessoal dentro do cinema, né? Pega dois grupos. Num grupo, ele dá uma pipoca nova, que acabou de ser feita, e no outro grupo, ele dá uma pipoca velha, de 14 dias, né? As pessoas comem porque elas não estão prestando atenção no filme, na pipoca, elas estão prestando atenção no filme, elas estão distraídas, né? Por isso que um dos passos para uma alimentação saudável é você prestar atenção no que você está comendo, né? Primeiro, você vai ter um relacionamento melhor com a comida, vai saber identificar melhor os sabores, o que você gosta, o que você não gosta, e não se distrair para não comer mais ou menos o que você deveria comer, né? O nosso corpo ele dá sinais de saciedade e fome, né? Então, de você entender isso. Se você está distraído com outra coisa, você não consegue ter esse contato com a comida, com o seu comportamento alimentar, né? Com quem que você come, né? Tem no final de ano, principalmente, a gente encontra um monte de gente que a gente não vê o ano inteiro, às vezes, né, sai uns arranca-rabo ali. Será que é um momento prazeroso? Porque tem Uhum. disso também, né? Como o estado ali no momento que eu tô comendo? Eu tô nervosa? Será que eu vou comer mais porque eu tô nervosa? Tem gente Uhum. que come mais, tem gente que come menos. E às vezes esse ambiente da gente estar junto com outras pessoas faz a gente comer mais ou menos, faz a gente ser mais prazeroso o momento ou menos prazeroso, né? Então, tudo isso faz parte do contexto da alimentação e isso faz parte da saúde também, né? Por isso Uhum. que é um dos pilares, um dos passos para uma alimentação saudável e adequada, Uhum. né? E o último tópico desses passos é muito, muito curioso, porque é ser crítico quanto às informações sobre alimentação, né? Não, ainda mais hoje, que nas redes sociais a gente vê pessoas de todas as formações falando de alimentação, né? Como deve se alimentar, o que faz bem, o que faz mal. Não é só nutricionista que fala sobre isso, né? Uhum. Então, a gente tem que ser crítico quando ouvir alguma coisa sobre alimentação. Talvez ter um profissional ali por perto para tirar algumas dúvidas, né? Que você confie, mesmo porque hoje em dia a gente tem abordagens. Então, não existe isso, tá, gente? De ter nutricionista low carb, nutricionista. Não, não existe isso, não tem diferença. A gente é treinado na universidade para usar todas as estratégias, né? Porque pode ser que para o Focusal uma funcione e que não funcione para o Rafael. E tá Uhum. tudo certo. E pode ser que essa que funcionou hoje para o Fukuzawa não funcione daqui 3 anos, Uhum. né? Então, a gente é treinado para usar todas as estratégias nutricionais. É, é complicado eu falar assim, eu sou nutricionista e minha conduta é somente essa, eu uso somente uma estratégia. Eu não estou individualizando o atendimento, né? O Uhum. tratamento do paciente. Então, ser crítico quanto a todas essas informações também vindo do profissional da nutrição. Legal, legal. E eu acho bem importante você falar isso, né? E eu acho que a gente pode, né, como leigos, acho que entender como não cair, né, em algumas ciladas, ele é sempre importante, né? Então, se você quiser estender um pouco mais até essa fala em relação a essas informações que são tão populares e as principais crenças da nutrição, eu acho que é legal, né? Porque você já colocou num contexto muito, o quanto que o contexto, na real, influencia nessa forma de se alimentar, desde consumo até a questão de o ambiente em si, né? Que é a parte afetiva, e o quanto que isso influencia. Então, é comportamento puro, né? Que é o que eu senti muito na hora da gente conversar durante as consultas, que tinha muita já essa natureza dos aspectos comportamentais que facilitam total uma adesão ou não. Mas
de qualquer forma é isso, né? Como fugir dessas regras prontas, né? Porque não é todo mundo que vai procurar uma nutricionista, um profissional, para realmente entender um pouco melhor, né? Então, acho que falar um pouco mais dessas ciladas é importante aí, para a gente não cair, né? Então, por favor. Perfeito. Não, eu acho importante a gente falar. Eu falei ali, né, primeiro, que quando a pessoa procura o nutricionista, ela já vai preparada para tirar alguma coisa da alimentação, né? A nutricionista, ela vai falar que eu não posso comer alguma coisa. Uhum, E, na verdade, quando a gente encontra o paciente, a gente tem que ser capaz de entender o contexto dela, né? uhum, A gente falou desse contexto da alimentação, do comportamento, mas a gente também tem que entender quais são as crenças antes de começar, que acho que, Rafael, a gente estava falando de crenças, né? uhum, O que que a pessoa traz, né, cultural, religioso, enfim, porque a alimentação, a gente não come só para alimentar o corpo, né, para ter energia. Não, pelo contrário, a maioria das pessoas não come só por isso, ou nem pensa nisso na hora de comer, né? A gente procura o prazer, a gente procura um aconchego, às vezes a pessoa tá triste, ela fala assim, não, eu preciso comer para ficar um pouco mais feliz. Procura uma lembrança afetiva, né? Então, putz, tô longe da minha mãe, vou comer um. Eu faço isso, né? Eu tento procurar bolo de cenoura que seja parecido com o da minha mãe, porque minha mãe não mora mais em São Paulo, né? E, uhum, nossa, o bolo de cenoura da minha mãe, sabe? É o que abraçava. Enfim, então a gente não come só para. Tem pessoas que comem algum. Tem uma rotina alimentar diferente por conta da religião. Então, quando a gente encontra o paciente, tem gente que estranha eu demorar 1 hora e meia, 2 horas no primeiro encontro com o paciente, porque eu quero saber tudo dele. uhum, Aí, a partir disso, eu tenho minha conduta. Eu não vou já chegar para ele, ó, seguinte, antes de você falar o que você faz, como você pensa a alimentação, qual a sua relação com o alimento, quais são suas crenças, antes de qualquer coisa. A gente vai seguir essa estratégia, não existe isso, né? uhum, Não é o que a gente falou, não é uma alimentação, uma conduta individualizada, e deveria ser assim. Nós somos uhum, treinados, né, na graduação para fazer isso, cada um tem uma necessidade. Então, eu acho isso, eu acho que a gente tem que prestar atenção, né, o quanto que o profissional te escutou. O uhum, quanto que, a hora que chega o plano alimentar, hoje em dia tem um profissional que faz plano alimentar na hora, né? uhum, Eu não consigo fazer um plano alimentar que eu fique feliz com ele, porque eu sou prescritiva, eu calculo, eu sou da escola da nutrição esportiva, então a nutrição esportiva a gente tem que calcular, então para fazer cálculo eu não fico ali calculando na frente do paciente, senão ia demorar 3, 4 horas uma consulta, né? Um uhum, encontro. Enfim, mas quando você recebe o seu plano alimentar, olha para ele, né? Entenda se o que você falou para o seu para o profissional foi contemplado ali naquele plano. E aí você vai entender se, bom, ele entendeu o que eu falei, não, ele não entendeu, ele não está levando em consideração o que eu disse que eu não gostava, o que eu gostava, minha rotina. Eu costumo falar que o plano alimentar, ele tem que se adaptar à sua rotina e não a rotina se adaptar ao teu plano, né? uhum, Porque se for assim, o paciente, se ele segue ali por 3 semanas e olhe lá, né? Se ele uhum, for ter que mudar a rotina dele toda para seguir o plano alimentar, ele tem uma hora que não consegue, né? Que alguma coisa passa, que que ele vai ser traído por alguma coisa, né? E já é tão uhum, difícil se organizar para seguir um plano alimentar do jeito que está ali prescrito, proposto, né? Hoje em dia, nessa correria nossa, a gente tem um monte de coisa para fazer, e a gente se perde nos nossos horários, e aí? Quando que eu vou fazer minha refeição, né? Que eu vou preparar minha refeição. Hoje, depois da pandemia, a gente ficou tão natural para a gente pedir comida, né? uhum, Pedir um delivery, enfim.
Então, eu acho que a primeira coisa é entender se o profissional te ouviu, né? Se aquilo que ele passou para você está individualizado e se serve para você na sua rotina, no que você Uhum. vive, né? O que você está procurando. É óbvio, gente, que quando o paciente procura a gente, ele está procurando por alguma mudança, Uhum. né? Se ele quer mudar, ele tem que mudar alguma coisa na prática dele também. Então, óbvio que você não vai ficar dentro de uma zona de conforto, você vai ter que sair um pouquinho da zona de conforto. Mas se for muito sacrificante, fala com o profissional, ó, não tá rolando isso, porque eu vou seguir isso por 3 semanas, depois eu não vou conseguir mais, né? E eu Uhum. quero mudar. E o profissional também tem que falar, ok, então vamos ajustar. Porque nada é escrito na pedra, como a gente falou já, tem muitas estratégias. E hoje uma pode funcionar para você que amanhã não funcione. Eu estou falando amanhã, né? Mas, enfim, daqui 1, 2, 3 anos não funcione mais, por conta da tua rotina, o seu objetivo, enfim. Então, tentar fugir de profissionais que têm uma conduta única, né? Eu Uhum. acho, principalmente. Ele tem que te olhar o seu objetivo, entender qual a melhor estratégia hoje. E aí e eu vou te falar, Fukuzawa, tem estratégias que a gente acha que vai dar super bom para o paciente. E ele vai testar, a gente fala, nossa, não é essa estratégia para ele, né? Quando ele testa, ele volta, a gente vê o resultado e fala, nossa, vamos mudar de estratégia. Então, tem muito disso da gente fazer tentativa e erro, assim, também, sabe? Por isso que eu fico muito receosa quando o profissional, ele só segue uma conduta, sabe? Uhum. Tira um pouco do que é da nossa principal função, que é individualizar a alimentação da pessoa para o objetivo dela. Perfeito, perfeito. Eu acho muito interessante a tua fala, Yara, porque assim, eu acho que a gente na fisioterapia hoje está entendendo algumas coisas dessa meio que agora só, né? Porque eu acho que vale várias regras. É a mesma coisa que alguém falar assim, eu quero começar a correr, e aí eu vou pegar na internet, né, um plano de treinamento para correr 10 quilômetros, né? Então a pessoa vai seguir por um momento e o que que vai acontecer daquilo, né? Tipo, X. E toda hora que a gente prescreve, né, e a gente tem esse todo preparo e foco hoje, né, para falar de exercício, e eu sempre prefiro falar prescrição de movimento além de exercício, né, porque não é exclusivamente exercícios seriados e afins, porque aí a gente já vai entendendo e usando mais o repertório do paciente, né, a gente usa muito pouco o repertório do próprio paciente em relação ao movimento, então a gente tende a ensinar coisas novas que provavelmente o paciente não consiga aderir, ele vai achar que está fazendo errado, e aí uma chance dele não fazer também é muito grande, né? Então, acho que são princípios até comportamentais aí que a gente pode se dizer que é bacana pensar que essas coisas acabam sendo os preceitos básicos para um processo nutricional, né? Então, eu acho que isso fica fácil de fazer analogia e entender como é importante essa análise para essa individualidade do que for prescrito, né? Porque eu acho que o problema não é prescrever, mas é essa coisa meio rígida, né, de como que o processo vai acontecendo, né? Quer perguntar, Bruno? Fica à vontade. A gente sempre fala, é repetitivo, clichê, mas a gente sempre fala do contexto, né? Uhum. E olha como isso é importante para todas as áreas, né? Para a Sim. saúde de uma maneira geral. Posso só fazer uma Por favor, pergunta dentro à disso, vontade. Fuco? Pode fazer sua Na consulta. verdade, então vou fazer duas, já que pode. Então, pensando no contexto, Yara, como que você vê hoje o nosso contexto alimentar, pensando em Brasil, assim, como um todo, né? E todas as suas diferenças estruturais, diferenças sociais. Eu imagino que isso fica bem defasado, né, do que deveria ser. E a segunda pergunta, mudando completamente o rumo, como que você percebe esse contexto de novo, ou focando, olhando para os atletas, né? Como que você norteia, né, entre esses dois mundos que, para mim, olhando de fora, são completamente diferentes? Mas eu acho que são também, Bruno. Eu não sou muito da área de saúde coletiva, né? Mas o que a gente vê bastante saindo de publicação é o quanto o alimento ultraprocessado ele está presente na vida, principalmente do brasileiro, né? Eu vou falar no nível do Brasil, enfim, o ultraprocessado. Então,
aí a gente já falou antes, né? O que que a gente tem que fazer? Evitar ultraprocessado. Mas se você for olhar, muitas vezes o pacote de bolacha é R$ 2 e a pessoa acha que tem ali quantas bolachas no pacote? Umas 15 bolachas? Nem sei dizer. Que aquilo é mais barato que eu ir comprar uma fruta, né? Uhum. Ou uma porção de frutas, porque uma fruta não vai tirar a fome dele, mas um pacote de bolacha vai manter ele ali sem fome pelo menos umas 4 horas, até o horário do almoço. Quantas vezes a gente sai na rua? Às vezes eu vou passear, eu moro perto de uma estação de trem, às vezes eu vou passear com a cachorra num momento que tem bastante gente indo trabalhar, o pessoal tomando café com um pacote de bolacha. É Uhum, muito mais barato do que ele parar, vou pegar lá um pão, queijo, mais barato e prático, muitas vezes, né? uhum, Pegar um pão, um queijo, sentar para tomar um leite com café, enfim. Então, eu acho que hoje em dia no Brasil, o que preocupa muito é esse consumo de alimentos ultraprocessados, né? Esse consumo exacerbado de alimentos ultraprocessados, porque qual o perigo, né? Se eu como muito ultraprocessado, eu deixo de comer o in natura, uhum, minimamente processado. E ultraprocessado, ele tem uma formulazinha que ela pega assim, né? Que gordura, sal e açúcar, tudo no mesmo produto. Uhum. Então, deixa esse alimento hiperpalatável, uhum. né? E aí eu quero comer cada vez mais. Quem quer comer uma maçã? Não, eu quero comer um pacote de bolacha, né? Muito mais gostosinho, né? Enfim, então, acho que o problema hoje na saúde coletiva em termos de alimentação é isso, é o consumo de ultraprocessado, e muitos também uma falta de entendimento que não é porque o produto, o alimento é light, diet, zero, sem glúten, sem lactose, que ele é saudável. Ele Uhum, continua sendo ultraprocessado, Uhum. sim. né? Cheio de aditivo químico. Uhum, Aí tem gente que vai falar assim, Yara, mas eu não posso tomar um refrigerante zero? Não, você pode tomar, mas numa frequência pequena, Uhum. né? Por quê? Porque o ultraprocessado, mas não tem açúcar, tá, mas tanto de aditivo químico que tem ali, né? E o nosso corpo, ele foi feito para metabolizar substâncias naturais e não substâncias da indústria, né? Artificiais. Então, hoje a gente não sabe muito, a gente já tem uma noção do que esse excesso de consumo de ultraprocessados pode trazer, né? Então, por isso que hoje em dia tem mais obesidade, tem um pessoal apresentando mais síndrome metabólica, né? Diabetes, colesterol alto, hipertensão, do que na época dos meus avós. Por quê? Na época dos meus avós, dos nossos avós, provavelmente, a gente comia mais comida de verdade, sim. né? É, então, a gente está vendo que é um problema isso, né? E acho que as pessoas também têm que entender que não é porque é zero, sem lactose, sem glúten, que é saudável. Continua vindo da indústria, cheio de aditivo químico, Perfeito. né? E aí, quando você fala do atleta, eu acho, na minha visão como nutricionista, é bem diferente. O atleta de verdade, o atleta de alto rendimento, eu vou falar, tá? Ele está muito consciente do que ele tem que fazer. Eu acho que ele entende bastante essa coisa de vamos comer comida de verdade, uma qualidade boa, né? Acho que, apesar de para o atleta de alto rendimento a gente ter que olhar também ter uma atenção muito especial quanto ele come, né? Porque se gasta muito no esporte, então a gente tem que estar atento a quanto eles já sabem que eles têm que tomar cuidado com a qualidade do que eles comem, né? Então, talvez eu acho que é um pouco diferente quando a gente fala da população em geral, principalmente sedentário, da população que não tem informação,
para o atleta de alto rendimento. Eu acho que são cenários diferentes. E eu acho que é a questão de motivação, né? Porque, assim, o foco do atleta em relação à performance, ele sabe muito, acho que é o quanto consciente ele tá, do quanto aquilo interfere no que ele faz. Ele entende que aquilo é um meio para um fim. Exato. Exato, exato. E aí, se você pegar um trabalhador de escritório, ou um cara dentro de uma indústria, para ele comer bem ou mal, ele é um momento de, né? Nossa, agora é onde eu posso comer e ficar feliz, É. né? E às vezes é comer para passar muitas horas sem comer, né, Fukuzawa? Às vezes você falou do cara ali, sedentário dentro da indústria trabalhando, ele só tem 3 momentos para comer: café da manhã, almoço e jantar na casa dele. O almoço, ele vai comer uma montanha de comida, vai comer o que tiver, porque ele tem que ficar saciado até de noite, a hora que ele chega em casa. E às vezes, quando ele chega em casa, não tem uma variedade, muitas vezes não tem variedade, não tem quantidade, porque ele mora com um monte de gente e não tem acesso a uma grande quantidade de comida, né? Então tem isso também. E aí, quando a gente fala de atleta, a gente também tem limitações, de acesso, Uhum, né? Uhum. A gente vê muitos casos de atletas que não têm dinheiro e não têm patrocínio para comprar muita coisa, né? uhum, Muitos atletas que não conseguem comprar suplemento. Vai no alimento mesmo, né? Se Uhum. tivesse ali um apoio de patrocinador, será que não seria, o rendimento dele não seria melhor, né? Para comprar ali um suplemento, para ajudar na nutrição, enfim. É, pode ser que essa coisa do acesso afete muita gente, né? Não só da população em geral, mas também do esporte, né? Uhum. Mas, no geral, eu acho que o atleta, ele tem mais noção de qualidade, né? uhum. Qualidade da alimentação, coisa Perfeito. que o sedentário não tem, né? Muitas Também vezes. dar uma pergunta, acho que desse assunto mesmo, assim. Tem uma série no The Lancet sobre determinantes comerciais na saúde, assim. Isso é bem legal, né, recentemente. E aí, ele traz isso, né? Tipo, não dá para tirar o business da saúde alimentar do contexto, se você quiser entender saúde, porque ele influencia o contexto. Uhum, E aí eu acho que quando a gente fala de alimento, tem a impressão que esse business, né, a indústria, ela favorece e até fomenta, né, algo que ela produz. Então, óbvio, né, você vai pegar grandes empresas como a Nestlé, que vão fomentar o ultraprocessado, que é o que ela pode produzir em massa, inclusive consumir isenções para aquilo ficar mais barato que os alimentos. Né? O Brasil é um dos poucos países onde a cerveja é mais barata que a água, por exemplo. uhum, Mas eu tenho uma impressão, Yara, não sei como é que você vê isso, que no atleta, ou nessa pessoa que quer comer bem, tem um efeito oposto desse determinante comercial. Eu sinto que essas pessoas ficam mais suscetíveis, talvez, a uma ideia de superalimentos, a uma ideia de, né, super suplementos, assim. Ah, é o óleo de coco agora, que é tal, o sal do Himalaia, que custa 10 vezes mais, e se não for com aquilo, aquilo é bom, né? Funciona. Então, assim, qual que é a sua visão disso, assim? Porque, é óbvio, né? Se a pessoa não tem condições, ela vai se sustentar comendo comida. Mas eu tenho a impressão que quando a pessoa começa a olhar para a alimentação e o esporte como meio para um fim, parece que ela abre uma porteira para ficar suscetível a um monte de coisa, algumas boas, algumas uhum. plantações que não sejam baseadas em evidência, mas talvez a maior parte é bullshit, assim, não sei como é que você vê isso. Sim. Antes da gente É, falar, só falar aqui um termo que eu acho que é interessante, dar um exemplo, né? Hoje eu moro na região aqui de São Paulo, Santa Cecília, né? E eu vejo uma diferença muito grande a 2 quilômetros que eu morava antes, que tem um termo que eu gostei muito que chama deserto alimentar, se não me engano, né? Que é essa questão da disponibilidade perante essas questões alimentares que a gente está falando, e eu acho que o que o Rafa falou entra muito, porque o que eu tinha disponível lá era Extra Express, né, Pão de Açúcar Express, então, assim, eu só tinha mercados que eu sabia que tinha pouca disponibilidade, mesmo sendo uma região de alta classe. Então, a disponibilidade, ela não está além da questão socioeconômica, né? Mas é em questões de como que o mercado se colocou naquilo, né? Hoje a gente tem verdade. um OXXO, né? O famoso xoxô do Rafa, né? A cada quarteirão, né? Então, essa que seria a disponibilidade alimentar em diversas situações, né? Mas aí fica à vontade, Yara, só esse complemento.
Parece que tudo incentiva a praticidade, né? Vamos comer Uhum. coisa rápida, coisa prática, então é tudo muito hiperpalatável, ultraprocessado, que nem esses pequenos estabelecimentos, né? Mas aí, falando um pouco do que o Rafa perguntou, já tô íntima, já falei Rafa aqui. Fique à vontade. Do que ele perguntou, eu acho que tem, dentro da área esportiva, ainda tem atletas que pensam diferente, que se comportam de formas diferentes. Então, por exemplo, o atleta amador, e eu vejo muito isso, principalmente corrida triatlon, muito. Ele é esse, o atleta amador é essa pessoa que, é um cafezinho turbinado, é o tal do óleo de coco, é um superfood, superfood deve fazer milagre, é a coisa do milagre, sabe? E eu acho que, diferente desse amador, o atleta de alto rendimento, ele sabe que a alimentação para ele performar é simples. Eu tenho essa sensação, sabe? Quando eu entro em contato com esses dois mundos. Acompanho super pouco atleta de alto rendimento, mas eu tenho colegas que acompanham, né? E eu vejo isso, que eles ficam sim na dúvida, porque é muita informação sobre isso, né? Eles veem todo mundo usando isso e é um marketing gigantesco em cima dessas coisas. Eles ficam querendo saber mais, querendo mais informação sobre isso, mas não é uma coisa que eles falam assim, não, eu vou comprar, eu vou tentar entrar em contato com essa indústria aqui para ver se eu ganho, se eu faço uma parceria aqui, porque eu acho que vai fazer alguma diferença. Eu acho que o atleta de alto rendimento, ele é um pouco mais livre quanto a esse barulho do marketing, sabe? Diferente do amador, que a gente vê eles comprando tudo, né? O milagre tá fora. Nunca é o que ele tem que treinar mais, nunca é o básico que ele tem que fazer, nunca é dormir no horário certo, né? Não é arrumar o que ele já tem ali. Vamos entender se tem alguma coisa para arrumar aí do que você já faz. Será que tem que trazer alguma coisa? Eu não gosto desse termo superfood, né? Porque parece que, que um alimento vai ser milagroso, e não existe isso, né? Uhum. Não existe mesmo, não adianta alguém falar para mim que existe, porque aí vai ter que provar, e não tem como provar, porque não existe isso. É, não tem nenhum alimento que seja insubstituível, né? Eu posso substituir, sei lá, o açaí, que as pessoas acham que pode ser um superalimento, blueberry, que pode ser um superalimento para algumas pessoas, eu posso substituir por outras coisas, está tudo certo. O que importa é a gente ter uma alimentação variada, diversificada, né? De alimentos in natura e minimamente processados. Se a gente conseguir ter isso, e uma coisa que às vezes eu e o Fukuzal a gente conversa também, de a gente entender, putz, nessa estação, o que que tem mais, né? Quais são as frutas, vegetais dessa estação? Vai ser mais barato, né? Vai ter mais nutrientes ali, porque está na época desses alimentos. Então, o que é superfood é você comer a comida de verdade, principalmente se estiver na época dessa comida, né? Desse alimento. Então, voltando um pouquinho, né, que eu fui saindo da pergunta do Rafael, eu acho que o amador, ele está muito mais propenso a cair nessas ciladas do marketing do que o profissional de alto rendimento, né? E muitas vezes porque o atleta de alto rendimento, ele é acompanhado, né, por, por nutricionistas, por profissionais da nutrição, que são muito bem informados, né, treinados para isso. Uhum. Eu acho que tem uma questão também importante dessa fala, porque eu acho que o atleta amador, acho que ele está procurando um profissional para encurtar um caminho, né? Acho que a grande questão é essa. Enquanto o cara que já está vivendo aquilo há anos, ele sabe o que vai influenciando ou não nele, né? Então eu acho que essa percepção de que não vai vir nada que vai salvar ele,
acaba sendo muito grande, né? Ele já está treinando há 20 anos, 30 anos. Então é hoje que eu vou comer uma comida e ela vai me dar uma energia diferente e ganhar um milésimo de segundo, né? Ele sabe exatamente o que não comer antes da prova, né? E a gente Uhum. fala isso muito com a lesão também. O próprio atleta, ele sabe tanto, né? Então, aquele atleta que vira fisioterapeuta também, que acontece direto, né? Um monte de atleta frustrado, né? Acaba sendo essa relação de entendimento de corpo pela vivência e experiência, né? E aí eu acho que a gente esquece que muitas vezes é individualidade e às vezes também coloca isso como evidência, mas invertendo, eu acho que o profissional amador ele está procurando esse caminho curto, né? Como que eu dou o tiro rápido para chegar onde eu quero, né? Porque ele não tem essa paciência de, pô, tem uma rotina de anos que tá treinando e sabe o que tá acontecendo, né? E sem criar o amuleto da sorte dele, né? Então, acho que tem um pouco desse processo. Exato. E também tem uma coisa nova para a gente aqui, né, no momento que a gente vive, que é o amador querer mostrar resultados para chamar a atenção da mídia, do marketing, para ganhar mais notoriedade, né? Uhum. E aí ele vai atrás dessas coisas se dizem milagrosas, Uhum. né? É, enfim, eu acho que também tem isso. É, é Boa. complexo viver o mundo que a gente está vivendo, né? É legal que se você tirar a palavra nutrição, serve para Serve tudo, para né? tudo. Eu fiz também. Serve muito para físio isso também, né? A procura pelo milagre, a procura pela resposta muito rápida Uhum. e por aquele equipamento que vai resolver todos os seus males, amém? Sim, sim. Perfeito. Pode falar, Rafa. Não, aproveitando, acho que direcionando até para o nosso público aqui, Yara, assim, a sua opinião, o que que um fisioterapeuta que está atendendo um paciente com uma queixa relacionada ao esporte, ele precisa saber sobre nutrição? Assim? Porque Nossa. eu, sabe, eu já atendi muitos pacientes que estavam em acompanhamento, e vários deles, de repente, por exemplo, começava, né, eles estavam em déficit calórico absurdo, porque mudaram para uma dieta super conceitual no CrossFit, eu via muito disso, assim, né, mudou para uma dieta paleolítica do nada, e aí cortou carbo, a performance caiu, e eu estava ali com ele na mão. Então, assim, na tua visão, na tua experiência, o que que você acha que um fisioterapeuta deveria saber ali, né, sobre nutrição para poder atender seus pacientes? Perfeito, Rafa. Eu estava esperando uma pergunta dessa. Se não tivesse uma pergunta dessa, eu ia falar alguma coisa. É sobre, porque é o tema do meu trabalho de doutorado, foi do meu mestrado, né? Que é a baixa energia disponível. E eu acho que o profissional da área da saúde que acompanha atleta, tem pouca informação sobre, porque é um tema novo, relativamente novo, né? A primeira posição do American College of Sports Medicine sobre energia disponível foi em 2007, né? Então é novo. Uhum. O termo REDS foi abordado pela primeira vez em 2014, né? Deficiência relativa energética no esporte. E quando a gente fala de REDS, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a REDS, né? Uhum. Então, a REDS é uma síndrome que acomete atletas, tanto homens quanto mulheres, né? Dentro da REDS tem a tríade da mulher atleta, né? Então, hoje a gente tem um grupo de pesquisadores que é contra a REDS, o termo REDS e o que ele representa, e fala assim, não, isso daqui é só tríade da mulher atleta ou tríade do homem atleta, não é REDS, né? Mas, enfim, eu trabalho com o termo REDS. Que é uma síndrome que acomete atletas, homens e mulheres, que tem o seu componente principal é a baixa energia disponível, que é Uhum. exatamente isso que o Rafa falou, né? Não é um déficit calórico, porque a gente está falando de balanço energético e energia disponível é outra história, né? Então, a baixa energia disponível, o que que é? A gente calcula lá o quanto que o atleta come, ou praticante de atividade física, né? O quanto ele come, o quanto ele gasta no esporte, né, na prática esportiva dele,
O que sobra relativo à massa livre de gordura, né? Então, a gente tem que dividir esse número pela massa livre de gordura do atleta. O que sobra ali tem que dar conta de alimentar o funcionamento de todos os sistemas do corpo. Alimentar o sistema reprodutivo, imunológico, cardiovascular, todos, né? Metabolismo, taxa metabólica basal, enfim. O meu corpo, ele tem que ser capaz de funcionar de forma plena depois que eu gasto a energia do esporte, né? Com o que eu comi. E aí, eu acho que é interessante qualquer profissional da área da saúde que vai lidar com esporte, né? Saber disso. Porque às vezes o cara chega para você várias fraturas por estresse. Você fala, caramba, o que está acontecendo com esse atleta, né? E às vezes o problema está lá na alimentação, né? Que às vezes nem sempre é de forma a pessoa faz de forma proposital, né? Ah, vou fazer uma dieta, vou cortar aqui, vou fazer um déficit calórico consciente, porque eu quero emagrecer. Às vezes a pessoa, o treinamento ficou mais volumoso e ela não conseguiu ajustar o quanto que ela deveria comer para esse novo momento do treinamento, sabe? Então, tem várias causas aí da baixa energia disponível que pode levar a uma REDS, que, né? Que tem aí todos os sistemas que podem ser prejudicados, ou vários sistemas do organismo prejudicados. Então, saber que uma atleta que não está menstruando não é normal. Ah, ela está num período muito volumoso do treino. Desculpa, não é normal. Ela pode, daqui a algumas semanas, ter uma fratura por estresse, né? Pode ficar longe de uma competição, da competição-alvo dela, por exemplo, né? Ela está fazendo déficit calórico e não está emagrecendo. Tem alguma coisa errada, né? Da gente, então, tentar entender esses novos termos, né? Essas novas síndromes que estão sendo estudadas, principalmente eu vou puxar a sardinha para o meu trabalho, né? Da REDS e a energia disponível. Eu achei interessante todo fisioterapeuta, principalmente que está num time, né, multidisciplinar para cuidar do atleta, tem que saber, né? Tem que saber e tem que conversar com seus colegas, né? Pares ou não, enfim, mas da área da saúde, para ir divulgando isso, né? Que não pode ser normal um treinador ficar impondo déficit calórico rígido, né? Ser muito fazer atleta fazer uma dieta muito restritiva, né, para competir mais leve, enfim, porque em algum momento vai faltar energia ali para o funcionamento do organismo, e em algum momento isso vai afetar a performance, né? Então, a REDS, ela tem dois modelos, né? Ela fala do modelo do que a baixa energia disponível afeta nos sistemas do organismo, né? Enfim, e no outro ele fala assim, como esse prejuízo nos sistemas pode trazer prejuízo na performance, né? E se a gente não fala da performance para o atleta ou para o treinador, ele nunca vai ser convencido. Vai ficar sem menstruar? Não tem problema. Vai dar uma fratura por estresse, mas não vai ser no momento ali que a gente precisa dela ali forte, não. Perto da competição-alvo, vai dar antes ou vai dar depois? Não tem problema. Quando a gente fala de performance, aí é outra coisa. Então, acho que a gente tem que falar mais sobre isso, né? E tentar mudar a cabeça hoje da equipe de saúde que acompanha o atleta, de o tempo todo, principalmente em esportes que a gente chama sensíveis ao peso, né? Esporte de endurance, de categoria de peso, de estética, a gente não ser mais conivente com comportamentos restritivos, assim, sabe? Muito rígidos. Eu quero que a atleta chegue a tantos quilos.
Um dia eu ouvi um fisiologista falando que atleta de corrida tinha que alcançar um IMC abaixo de 18. Gente, isso Sim, baixo claro, né? peso, É é quase artesania total, né? desnutrição. Uhum, Imagina! sim. Não, e você olha para atleta pensando em IMC? Uhum, Hum, sim. Vamos olhar para a composição corporal dela. No final do ano, agora de 2023, saíram várias posições do Comitê Olímpico Internacional sobre o REDS, né? E um deles era como se portar dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Quantas vezes eu vou medir, fazer medidas antropométricas na atleta. Não é Uhum, para ficar medindo toda semana, todo sim. mês, não é, porque isso faz com que o ambiente fique tóxico para ela, né? Ela só pense em peso, só, putz, agora eu vou me medir. E aí vai fazendo com que essas atletas, né? E eu falo de atleta porque a prevalência é maior de transtornos alimentares, enfim, e desordens alimentares no geral, a prevalência é maior em mulheres, né, do que em homens, Uhum, mas acontece em homens também, uhum, né? Então, essa pressão toda em cima de atleta, é o que eu falei, eu acho que todo mundo da equipe tem que estar atento, né? Então, ir lá o, o fisioterapeuta entendeu que está um ambiente meio estranho, vai lá, conversa com o técnico, né? uhum, É, mostra para ele como isso pode melhorar a performance da atleta, enfim. Então, acho que é importante saber de REDS, de energia disponível, saber quais são os sinais e sintomas, para que todo mundo esteja olhando para aquela atleta e identificar algum sinal e sintoma que pode virar algo mais grave, né? Então, uhum. a gente fazer prevenção, né? Ou a gente fazer uma triagem com mais frequência para entender em que estágio está aquela atleta, né? Uhum. Aquele atleta, enfim, eu estou falando mais em feminino, mas homens e mulheres, né? Eu acho interessante, até para consciência, eu vou deixar aqui no link na descrição do episódio, saiu uma edição especial da British Journal Sports Medicine só sobre REDS, né? Foi nesse mesmo, E, esse mesmo. e aí é interessante, foi a primeira vez que eu me deparei com o termo, eu particularmente não conhecia, e aí eu falei, não, uma edição inteira sobre dentro da British é interessante, né? E acabei de ver que o fator de impacto subiu para 18, né? Então, impressionantemente. Mas eu acho que é um grande chamado para mostrar como isso é relevante, né? E aí, a gente está meio que nos momentos finais aqui, Yara, mas eu acho que tem duas perguntas que são muito relevantes, né? É, o primeiro seria um comentário, na real, né? Eu acho que a dificuldade da nutrição, e até queria entender como vocês lidam com isso, uma boa nutrição, ela não tem um efeito de curto prazo, como a fisioterapia às vezes tem, né? Numa técnica, numa manobra e coisas do tipo, né? E eu acho que nessas horas, essas coisas às vezes, né, da superfood, né? É isso porque do nada ele sente um boost no momento X, né? Então, para ele é um reforço positivo que aquilo funciona, né? Assim, você tomar um café e falar assim, nossa, esse café me acorda mais que o outro, sei lá, né? E em cima disso, como que a gente detecta e como a gente lida, porque o fisioterapeuta ele está num ambiente que ele pode falar de outras coisas, mas ele tem dificuldade de controlar, né? Que é o tema do meu doutorado em relação ao estilo de vida. Então a gente pode abordar, e aí tem o termo educação em saúde, que é muito mais interessante do que isso, e pensar que no processo de lesão, provavelmente, grande parte das vezes, ele tem uma grande mudança, né, de estímulos que ele recebe e do que ele faz, e acaba mudando muito a questão de peso e afins, e necessidades até, né? Então, pensar que um cara é um atleta e ele se lesiona, ele tem que parar de performar de uma certa forma, também tem uma mudança grande, né? Então, como lidar com esse ambiente, né, mais, vamos pensar, do atleta durante a lesão, e como que eu tenho que perguntar como fisioterapeuta, assim, né? Como que a gente faz essas detecções dos princípios básicos, vamos pensar assim. Tá, então vamos lá. Vou ver se eu entendi Uhum, o seu questionamento. Então, quando o atleta ele se lesiona, a ideia, não é a ideia de falar, ó, antes sua necessidade energética, eu vou chutar aqui, tá? Vou colocar uma história hipotética.
4.000 calorias, né? Agora que você está sem treinar, é 2.000. Uhum. Se eu fizer uma mudança muito, porque isso é uma mudança drástica de 2.000 calorias, né? Primeiro, não vai funcionar, porque aí ele vai ter a chance de ter episódios de. Eu não vou falar compulsão, porque compulsão tem que ser diagnosticado, mas de consumo excessivo de alimentos, né? Uhum. De comida é grande, então a chance de ele ter episódios de comer mais vai ser maior. Então a gente tem que ir fazendo aos poucos, na minha visão, né? E óbvio, tentar olhar para nutrientes que vão ajudar mais ele a se recuperar, né? Proteína, né? Uhum. E não tirar o carboidrato totalmente, porque não faz muito sentido a gente ficar fazendo no carb, né? O tal do no carb, que as pessoas acham que para tudo tem que tirar o carboidrato. Uhum. Então, não fazer restrição de nutrientes, pelo Uhum. contrário, sempre estar ajustando ali todos os nutrientes, e principalmente micronutrientes, né? Para a gente ter ali uma quantidade legal de antioxidantes, anti-inflamatórios naturais. Uhum. E aí a gente deixa os outros medicamentos com o médico, né? Que provavelmente ele vai estar tomando alguma outra coisa. E olhar para proteína, e eu gosto muito da história de manter creatina durante recuperação de lesão, né? Que é uma forma da gente poupar o músculo esquelético, né? A perda desse músculo, né? Da gente tentar segurar um pouco mais, porque provavelmente ele vai ter uma perda, né? Então, a gente minimizar essa perda com creatina, uso crônico, eu acho que é uma boa conduta, né? E não sou eu que estou falando, é recomendação mesmo da nutrição esportiva, né? É, enfim, eu acho que é isso. E o Não, que perfeito. você precisa saber, o que o fisioterapeuta precisa saber, acho que é entender, enquanto ali no tratamento, nas sessões de fisioterapia, né, tentar puxar isso um pouco do atleta, do paciente ali, como que está a sua alimentação. Uhum. É, tem muito isso, né, deles quererem compensar numa alimentação mais hiperpalatável, então ter uma introdução maior de ultraprocessados, né? Então, vocês podem fazer isso, né? Na verdade, qualquer um deveria fazer isso da área da saúde. Ó, vamos tentar melhorar essa qualidade da Uhum. alimentação, tenta diminuir um pouco de ultraprocessado, porque é, isso é o que está no Guia Alimentar para a População Brasileira, que a gente deveria saber e a gente pode, se a gente sabe, divulgar também, né? Vocês, enquanto fisioterapeutas profissionais da área da saúde, então vocês podem falar, isso não é passar o limite, né, entre fisioterapeuta e nutricionista. Acho que ainda mais porque nós nutricionistas, a gente tem poucos momentos com o atleta, com o paciente. Vocês têm mais momentos, né? São sessões mais frequentes ali. Então, acho que vocês têm um grande papel de tentar entender como que ele está se recuperando e o que a alimentação está fazendo por esse atleta, né? Uhum. Eu acho que é isso. Legal, legal. É exatamente isso que você falou, né? Porque pensando numa lesão prolongada, né? Uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, por exemplo, são 9 meses que ele está em reabilitação. Muita Até coisa. a gente começar a ter um gasto energético perto, né, do que era antes de um atleta, é muito demorado, né? Então, por mais que a gente tente fazer outros milhões de exercícios e afins, a gente não chega, nem faz cócega perto do que se era gasto antes, né? Então, acho que tem várias considerações que a gente pensa, e quando a gente fala da multidimensionalidade do paciente, a gente trazer esses pontos, eles facilitam para que a gente entenda detalhes melhores que possam realmente fazer total diferença para todo. A gente quer ganhar força do paciente, mas aí tá ganhando força e aí não olhou para alimentação. Então, assim, da onde que tira essa força, né? Então, eu acho que são várias situações que a gente passa e passa desapercebido por nós, né? Então, a gente Uhum. realmente nem olha para isso,
fica lá fazendo força, dá choquinho para ganhar força e não olha para uma coisa básica da onde que ele tira esses elementos ou como ele não perde minimamente, né? Como ele perde menos, né? Então, acho que são esses componentes aí super importantes. Yara, a gente está nos momentos finais. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, literais, assim, do episódio, dentro do que a gente falou. Cada um fez sua consulta aqui, depois você cobra, passa o Pix para todo mundo. Tá? Hum, E eu acho que é realmente o que que você pensa. A gente com certeza vai voltar a te chamar, né? A Yara tá escalada aí para o nosso time de esporte, atividade física aí da pós. Então, mas eu acho que você daria aí de considerações finais para a galera? Então, fique à vontade. E também se divulgue, né? Onde o pessoal pode te achar e tudo mais. perfeito. O que eu queria deixar, eu tinha falado lá no início, né, da pirâmide que o professor Gil Kendrop fala bastante, que é a base da nossa alimentação ser de alimentos in natura e minimamente processados, né? Ter uma alimentação para a saúde, então olhando para a qualidade. Aí a base é essa, né? Depois a gente pensa em estratégias da nutrição esportiva, então, que a gente quase não falou aqui, então, timing da refeição, por que que eu vou comer tanto de proteína, tal momento, enfim, a coisa da estruturação do plano alimentar, de acordo com a rotina, principalmente de treino do atleta, né? Então, Uhum, primeiro eu como bem, depois eu penso no timing, né? Que momentos eu como alguma coisa, o tal do pré-pós-treino, por que que ele é assim, por que que ele é assado, né? Depois a gente pensa em suplementação, uhum, né? Então, a gente não partir da base para o atleta praticante de atividade física, enfim, não partir do suplemento. Eu vou começar a academia, eu já vou comprar o suplemento. Não, calma, vamos entender como está a sua alimentação, vamos entender se a gente pode melhorar os momentos que você come, tá, mais algum nutriente ou menos outro, enfim, e depois a gente pensa em suplementação. Suplementação é só se a gente precisa de verdade. Como o nome já diz, ele é um suplemento da sua alimentação, né? Ele não pode ser a base da sua alimentação, porque ele não é milagroso. Né? A gente costuma dizer na nutrição esportiva que o efeito do suplemento ele é marginal, ele é muito pequeno, né? Perto do que a alimentação pode fazer por você. uhum, Seja você atleta de alto rendimento, que é óbvio que um décimo de segundo para o atleta faz diferença, né? Diferente para um praticante de atividade física. Então, pensar nisso, vamos se alimentar de comida de verdade na maior parte do tempo. Depois a gente pensa em melhorar a estruturação da alimentação pensando em performance, e depois a gente pensa no suplemento. Eu acho que eu queria deixar essa mensagem de alimentação para o esporte, para praticante de atividade física, e principalmente para o atleta, olhar mais para essas coisas muito rígidas de alimentação, né? Nada de ficar muito tempo em déficit calórico. É óbvio que em algum momento da periodização do calendário esportivo vai ser necessário uma perda de gordura corporal, enfim, mas que a gente não fique muito tempo ali. Tem uhum, atletas que ficam o ano inteiro em déficit calórico, né? uhum. Isso é muito prejudicial para a saúde e para a performance. Provavelmente essa atleta poderia estar performando muito mais se não tivesse em déficit calórico o ano inteiro, né? E principalmente para o time de saúde que acompanha atletas, né? Da Uhum. gente estar mais informado quanto a todo esse contexto do atleta, né? Que ele não é só ele não é uma máquina, ele é um ser humano, Sim. né? Em algum momento ele vai aposentar também. E aí, como que vai estar a cabeça dele depois, né? Que tipo de práticas ele teve naquele momento que ele era atleta, que vai prejudicar a vida dele depois do esporte, né? Da gente também não deixar uma marca traumática nesse atleta, só porque a gente quer resultado, resultado, resultado. Mas o Uhum. que que a gente fez pelo ser humano, né? Então, eu acho que eu queria deixar essas mensagens. Muito bom, muito bom. Algum lugar que a gente possa te encontrar específico? Tem meu Instagram. Eu Uhum. sou péssima de Instagram, tá, gente? Não é a coisa mais maravilhosa, não. Eu tenho um problema em separar um tempinho para ele, mas
enfim, tô ali, pode me chamar por ali, só mandar direct. E pode ser meu e-mail também, o yaramaria@uol.com.br, só me chamar que eu ajudo. Maravilha, maravilha. Bruno, Rafa, alguma pergunta extra aí? Aproveita enquanto tá no horário gratuito. Tá nos horários gratuitos. Não, sem perguntas. Poxa, acho o papo super bacana, eu acho legal ver quando as áreas elas vão se interseccionando, assim, né? A gente vai tendo congruências de assuntos, eu acho isso muito rico e é muito proveitoso, né? A gente poder perceber que dentro da área da saúde a gente consegue trabalhar junto mesmo, né? Uhum. Não é... Eu acho que a fala da Oyara ali, teve um momento que ela falou que, poxa, vocês que estão com pacientes, vocês conseguem fazer isso, né, muito, muito mais facilmente. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente precisa se aprofundar nos assuntos para conseguir justamente passar essas boas informações aí, e que isso é bom para a saúde, né? Uhum. Que é o nosso principal objetivo com os nossos pacientes. Muito legal. Obrigado, Yara. Eu que agradeço. Rafa, Eu acho que o Zé falou uma vez isso, né? Ah, com certeza a melhor o Zé é um psicólogo, né? Trabalha aqui no time, né? É, e aí uma vez, uma discussão lá sobre quem deveria fazer tal coisa com o paciente, ele falou, com certeza um psicólogo, mas se o profissional que não tiver no primeiro contato, ou mais em contato com ele, né, acabar fazendo o paciente encontrar a motivação de buscar esse profissional, com promoção em saúde, boas informações, esse paciente não chega no psicólogo, né? Então, o que adianta ser o psicólogo melhor profissional se são vocês, por exemplo, físicos, educadores físicos, enfim, que vão estar ali no dia a dia e talvez não tenham ali ou não instiguem no paciente essa motivação. Então, eu acho que isso que é o legal da gente. Pode ser até que a gente, ou quem está nos escutando, não tenha oportunidade ou não trabalhe numa equipe, né, multi-interdisciplinar nesse sentido, mas saber, né, dessas informações, né, o que o Foucault falou foi um baita no exemplo. Ali você está se matando, combinando o que tem de melhor para tentar ganhar força, e você não está olhando para todas as outras variáveis, que talvez vão ter um tamanho de efeito muito maior para Uhum. determinar o quanto o paciente vai perder ou, né, vai ganhar força. E aí a gente saber isso, ter esses feelings assim, eu acho que é importante. Eu acho que foi um papo muito legal também. legal. E eu acho que quando a gente fala disso, a gente tem muitos exemplos na parte do psicossocial, né, que a gente fala tanto, que não é fazer o papel do psicólogo, assim como a gente não vai fazer da nutricionista, mas quanto mais informações eu sei, mais eu consigo entender como eu indico e para que eu indico, Uhum. né? Então, no geral, não é chegar num lugar desconhecido e falar assim, ih, não é meu, então já passa, né? Então, existe também essa ignorância do nosso lado que precisa ser diminuída, né? O meu doutorado fez me aproximar um pouco mais das questões nutricionais, e todas as outras, mas para ter essa noção básica. E era a área que eu tinha de maior fraqueza de qualquer entendimento, né? Então é muito legal como você vai expandindo e aí você sabe até o que passar para a Yara. Você fala assim, ó, Yara, eu tenho um paciente assim, e eu percebi isso, 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 e eu já vou detectando coisas para entender aonde que eu quero que mude a mínima percepção clínica, né? Então, no geral, eu acho que a gente vai aproximar cada vez mais essas falas com os profissionais. Após que a gente está criando agora também geriatria e geronto, que também já está no forno aí, vai ter muito disso, né? O paciente geriátrico, ele é esse paciente também extremamente multi, né? E também é visto separadamente, e o papel do gerontólogo muitas vezes é essa junção. E quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor vai ser sempre para os resultados, né? E não vou me estender muito, Então, mas nessa sua fala, nessa fala final de vocês dois, vem muito uma coisa que pode ser que tenha acontecido com vocês na profissão em algum momento, comigo aconteceu, de a gente querer, a gente tem que lançar um pouquinho a mão, a mão do ego, assim, sabe? De não achar que, putz, eu tô aplicando várias estratégias e não tá funcionando com esse paciente, uhum, que está acontecendo, né? O que mais que eu tenho que fazer como nutricionista? E às vezes não é com você, uhum, né? De você olhar, não, calma, ele deve estar precisando de outra coisa, né? exato. Não é a minha conduta que vai salvar ele. Ele está precisando de outras pessoas acompanhando ele, né? De outras especialidades. Então, da gente saber que a gente não vai fazer tudo pelo paciente, muitas vezes, né? Então, acho isso importante que vocês estão falando. Legal, legal. Yara, muito obrigado pelo seu tempo aí, obrigado aí por todas as informações. A gente com certeza volta a se falar, que o pessoal volta. Então, assim, gente, qualquer dúvida que vocês deixarem, deixem em comentário, deixem não sei aonde, que a gente vai direcionando para os próximos episódios. Esse é só um comecinho aí, uma base para a gente
realmente ir para os próximos tópicos, tá? Yara, muito obrigado. E, pessoal, também muito obrigado aí por terem chegado até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar, segue o trabalho da Yara e qualquer coisa estamos aqui à disposição. Rafa e Bruno, muito obrigados por estarem aqui juntos, sem brigar hoje de novo. Obrigado por esse momento de paz aqui Sempre um prazer. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio e valeu.